mais distante. E o nosso passeio por Cafarnaum não parou por aí, ainda tem mais alguns pontos importantes que eu quero mostrar para vocês, mas isso vai ficar para o próximo bloco. Por isso, mais uma vez, eu convido vocês a continuarem conosco. Voltando com o nosso programa de hoje, vocês estão vendo aí a nossa visita pela cidade de Cafarnaum, visitando várias ruínas. Aí nós deparamos com as ruínas de uma antiga escultura da Arca da Aliança. Nós sabemos que a Arca da Aliança, lembrando lá de quando Moisés recebeu de Deus a Tábua dos 10 Mandamentos, foi construída essa arca que guardava esse tesouro, sempre acompanhando o povo de Deus. Em Cafarnaum, por terem as sinagogas, então eles tinham algumas esculturas dessa arca. É claro que com a destruição da cidade, tudo isso há mais de 2000 anos, então tem alguma coisa, alguma ruína, e ali no local, tanto o Padre Célio como o Miguel nos falaram da importância desse material aí, do pouco que restou, dessa riqueza ainda que deve ser preservada e valorizada. Depois de Cristo, nessa época já não tinha mais, a Arca da Aliança feita no século IV, depois de Cristo. Nessa época não existia mais o templo, ela ficava no lugar mais sagrado do templo, já havia tudo sido destruído. Santo do Santo. E ali a gente vê as rodas embaixo, as colunas, e aqui ó, no cantinho direito aqui a porta de entrada na Arca da Aliança. Então aí está. Ela já bem deteriorada, porque tem 1600 anos no mínimo, né? É a única que existe, a única escultura da Arca da Aliança é essa, não existe outra mais. E ainda nessa visita nós vimos uma escultura de Pedro, está ali, né, como menção por ele ter morado naquele local, ter vivido com Jesus há algum tempo, e as pessoas querem sempre tirar a foto, né, com o chefe da igreja, com aquele que foi o primeiro Papa. Inclusive eu, claro, né, não ia perder essa chance também. Então vamos ver mais algumas imagens desse local. A imagem de São Pedro é muito procurada aqui, todo mundo quer tirar a sua foto, mostrar que tem assim intimidade com o chefe, né? Aquele que tem a chave do reino dos céus. Então vamos também ver as imagens aqui, a imagem de São Pedro e esse assédio enorme das pessoas querendo fotografar ao lado dele, inclusive eu. E aí nós paramos embaixo de uma oliveira. E algumas vezes é citado a questão das oliveiras, que o pessoal cultivava bastante, nós vimos muitas delas. E lembrando sempre que até Jesus, né, visitou ali o Monte das Oliveiras também. Então estar ali é uma menção, é um voltar no tempo e valorizar essas plantas que, além de tão lindas, também guardam para nós esse sentido histórico. Agora estou aqui embaixo de uma oliveira, lembrando que é a planta mais antiga de que a Bíblia Sagrada fala, né? Logo depois do dilúvio, quando a pombinha, o Noé soltou a pombinha e quando ela retornou, ela trazia no bico o raminho de uma oliveira, mostrando que as águas já tinham abaixado. Claro que essa não é dessa época, mas é uma oliveira bastante antiga, dizendo que é uma árvore muito típica aqui do lugar e de onde se extrai o saboroso e tão saudável azeite de oliva. E ao terminarmos a nossa visita por Cafarnaum, nós paramos ali no portão de entrada da cidade, onde está escrito em inglês que aquela é a cidade de Jesus. E fica então aqui registrado que o grupo, inclusive o programa Semente de Esperança, esteve lá sim, visitando a cidade de Jesus. Comprovando tudo o que dissemos aqui, estamos na entrada de Cafarnaum, está ali escrito em inglês, Cafarnaum, a cidade de Jesus. Olha, não dá realmente para retratar a emoção que a gente sente de estar adentrando e pisando um solo em que temos a certeza de que o nosso mestre pisou e aqui também praticamente há algum tempo também ele morou e os milagres que ele realizou. Essas foram as imagens que pudemos realizar de Cafarnaum. Quer deitado ou quer andando. Bom, gente, todo esse material que vocês viram até agora foram gravados num único dia. É o que eu falo para vocês, que tudo em tempo real.
Isso ainda nós não tínhamos nem almoçado, dá para imaginar que fome que o pessoal estava ali. Então nós fomos para um lugar muito gostoso, onde pudemos ter o nosso almoço e guardado um passeio, um programa final, que era mais um dos lugares que com certeza eu estava aguardando e muito para chegar até lá. Onde será que era esse lugar, hein? Vamos ver. E agora nós estamos aqui aos pés de nada mais, nada menos que do Monte Tabor. Aquela passagem bonita, né, onde Jesus escolheu alguns de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, subiu ao monte e se transfigurou diante deles. Então esse monte é totalmente diferente do Monte Sinai, onde nós vimos somente pedras lá onde Moisés subiu. Esse é um monte todo verde, muito bonito. E lá em cima a gente já avista a Igreja da Transfiguração. É um momento importante onde foi construído até esse templo. Estamos agora aguardando o momento de subirmos para trazermos mais imagens para você lá do alto. Mas aqui já fica uma amostrinha do que é mais esse ponto que vamos visitar logo mais. E agora nós estamos aqui no alto do Monte Tabor. Essa foi uma subida de van, uma subida já mais moderna, com tecnologia. Mas nós finalmente conseguimos chegar a esse lugar, narrado nas páginas do Evangelho também, onde Jesus esteve aqui com seus discípulos. A igreja que vemos ao fundo é a Igreja da Transfiguração e é essa que nós vamos entrar agora. Ao lado da Igreja da Transfiguração tem esse terraço, e quando a gente chega aqui, tem aquela sensação daquilo que sentiu Pedro, querendo permanecer realmente nesse lugar e construir as suas tendas. É impressionante a vista que nós temos aqui e também pelo lugar sagrado que é, sabendo que o nosso mestre aqui esteve e essa passagem tão bonita que logo mais será lida. Vamos apreciar um pouco desta paisagem. E ali também o Padre Célio realizou um momento de espiritualidade conosco, e é esse que eu quero mostrar para vocês agora. Na montanha que nós estamos, na montanha do Tabor, como disse o Miguel, não é mencionado aqui que é no Tabor, apenas que sobe no monte, mas a tradição nos garante isso, por tudo que já foi feito aqui, já foi construído antigamente, a tradição nos garante que realmente foi aqui. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E Jesus dizia: eu garanto a vocês, alguns dos que estão aqui não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira no mundo as poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus.
Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. E de repente, eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação e se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os doutores da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: Antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, digo a vocês: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queriam, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que satisfação que foi, que privilégio estarmos ali no alto do Tabor, visualizar aquela paisagem belíssima, que creio que vocês puderam apreciar um pouco aqui pela TV, visitar o interior da igreja que tem hoje também ali da Transfiguração, lembrando esse momento tão especial, né, onde Jesus ali levou Pedro, Tiago e João e se transfigurou diante deles. Aí vocês viram que riqueza que foi o programa hoje, né? Quantas e quantas emoções a gente viveu ali. Nós mostramos, né, só relembrando um pouquinho, o passeio pelo Mar da Galileia, a visita ao Monte das Bem-aventuranças, a Igreja do Milagre da Multiplicação dos Pães, a Igreja do Primado de Pedro, a visita a Cafarnaum, terminando ali no Monte Tabor. Às vezes até nos dava aquela sensação que os apóstolos falaram para Jesus, que Pedro falou, né, de construir a tenda e ficar no local. Tamanha era a espiritualidade que nos movia, que nos conduzia naquele momento. Mas só que antes de encerrar esse programa, que foi assim muito prazeroso, eu revendo as imagens no período da edição, já me emocionava novamente, mas eu comentei com vocês no início que eu ainda tinha uma surpresa guardada, e essa surpresa que a gente vai apresentar agora. Lá pela manhã ainda, antes do nosso embarque, nós cruzamos rapidamente lá com o Padre Antônio Maria, esse que é tão conhecido aí na mídia católica, e o assessor dele já o puxando ali para dentro, mas nós chegamos, conversamos com ele, ele deixou uma mensagem de esperança para todos nós, deixou o seu carinho e principalmente a bênção de Deus. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Estamos aqui com o Padre Antônio Maria, encontramos ele aqui nas margens do Mar da Galileia. É uma honra, uma alegria muito grande, Padre Antônio, que nos deixa uma palavra para o programa Sementes de Esperança de Arapongas, Paraná, Brasil. Coisa boa. Deus abençoe a vocês, meus irmãos e minhas irmãs de Arapongas, Paraná, e desse programa Sementes de Esperança, pois nós estamos aqui na terra realmente, aonde Deus tem lançado tanta semente nos nossos corações e sempre de muita esperança. O mundo vai ser muito, muito melhor sempre. Por quê? Porque temos sementes de esperança lançadas pelo grande sementeiro que é Jesus, não é? Que Ele lance no coração de cada um de vocês essas sementes. Meu irmão e minha irmã, que Deus vos abençoe muito, que Nossa Senhora vos proteja sempre e que a semente caia no seu coração, em terra boa e frutifique. Deus abençoe e parabéns por esse programa e parabéns por sermos irmãos, que eu acho que é a coisa mais linda do mundo, não é? A gente ser irmão. Então sejamos sempre irmãos, porque temos o mesmo Pai e a mesma Mãe. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E depois de tudo isso que nós narramos e que vocês visualizamos, só nos resta realmente encerrar esse programa, agradecendo mais uma vez a companhia de todos vocês, dizendo que, sim, para a próxima semana será uma outra história, outros lugares igualmente importantes, e assim foi a nossa viagem. Recheada de espiritualidade, recheada de emoções, recheada de alegria, de amizade na convivência com todos,